Olá, queridos. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês para nós fazermos a leitura de uma palavra, da palavra de Deus, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, primeiro, versículo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Vamos ler aí o texto que tem por título A cura do endemoniado de Cafarnaum. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena, e os espíritos imundos lhes obedecem. Lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. A palavra do Senhor, querido, está nos dizendo, está nos falando do ministério de Jesus. O ministério a qual ele mesmo fala, do qual ele mesmo fala em Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Jesus aqui, ele estava simplesmente cumprindo, o ministério dele, pela qual ele foi enviado, para isso, para fazer isso, pelo qual ele foi enviado. Foi para fazer isso que ele foi enviado. Então, ele estava fazendo. Ele fez, porque ele entrou ali na sinagoga, a pregoar, as boas novas, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava pregando, mas quando ele entrou, querido, quando Jesus entra no negócio, onde tem demônio incubado, querido, ele se manifesta logo. Nós que somos discípulos de Jesus, nós temos que estar preparados para essa situação. Amém, queridos? Porque foi o que aconteceu ali, certo? Jesus, na sua simplicidade, mas a palavra é bem clara, diz que ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém, queridos? Porque ele diz, aqui mesmo ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Querido, quando o Espírito de Deus está sobre a vida de uma pessoa, para ela ministrar algo da parte de Deus, querido, ele tem autoridade mesmo, certo? Ele tem autoridade, ele ministra com autoridade. Pode ser o louvor, pode ser a oração e pode ser a pregação. Amém, queridos? Disso nós não podemos abrir mão, nós devemos buscar essa autoridade de Deus, porque ela é para nós, ela foi delegada para os discípulos. O próprio Jesus delegou, disse: eu vos dou autoridade,
sobre os espíritos imundos, né? É para pregar a palavra, é para orar, é para fazer a obra. Deus deu autoridade e poder para a sua igreja fazer a obra. Então, querido, essa autoridade, ela está sobre nós, porque o Espírito do Senhor, assim como ele era sobre Jesus naquele momento, e ele é, né? Porque Jesus é Deus. E então, querido, ele está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós para fazer esta obra. Então, nós temos que ter autoridade para pregar com autoridade, para que os demônios venham se manifestar. Para quê? Para cair por terra, querido, para aquela pessoa ser liberta. Ele está dizendo, para libertar os cativos e os oprimidos. Cativo e oprimido significa aqueles que estão possessos de demônio, sendo oprimido pelo diabo. O diabo está ali sufocando, prejudicando ele até a morte. Ele vai oprimir ele até a morte. Ele mata ele através da opressão, viu, querido? A opressão, a depressão, é aquela ansiedade, é aquela loucura, é aquelas coisas malignas. Então, todo desejo da carne, querido, que vem assim, que ele é contrário à vontade de Deus, que ele vem para prejudicar a própria pessoa e outras pessoas que estão em volta daquela pessoa, também é atingida pelas obras. Essas obras são malignas, querido, e elas precisam ser repreendidas, assim, pelo Espírito de Deus que está na minha vida e na tua vida. Então, nós que somos discípulos de Jesus, isso é para quem é o discípulo de Jesus, querido. Amém? Louvado seja Deus. E quem está oprimido, ele tem que procurar buscar ajuda dessas pessoas que são os discípulos de Jesus, que precisa. Nós já tivemos aí uma ministração onde um homem foi levar o filho, querido. O homem correu atrás, né, dos discípulos de Jesus, porque ele sabia que tinha esse poder na vida deles para expulsar demônio. E ele sabia que o mal do filho dele, seja que mal for, querido, toda doença, tudo que vier, tudo que for ruim para nós, tudo não vem da parte de Deus, vem da parte do inimigo. Então nós temos que procurar em Deus a ajuda. A solução para nós está em Deus, para todas essas situações. Então, o que nós vemos aqui? Mas ali estavam os escribas eram os doutores da lei, os sacerdotes, né, daquele tempo, né, queridos. Eles estavam ali na sinagoga, mas eles tinham perdido a visão, eles estavam sem a direção de Deus, porque cometeram pecado, e mais pecado, deixaram a ambição entrar, a cobiça entrar, a inveja, deixaram tudo entrar no coração deles, todo tipo de pecado profano, imundo, imoral, querida, até a imoralidade mesmo já tinha entrado, eles viviam em pecado de adultério, era de tanta coisa, era tanta coisa, meu Deus. Um dos pecados grandes deles também era aquele da ambição por dinheiro, querida. Além de ter ambição por poder, tinha ambição por dinheiro. Eles perderam a visão do céu, essa é a verdade, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, querido, se nós não vigiar, se nós não se policiar. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele é grande, ele é rico, ele é próspero, ele é maravilhoso, ele é abençoado, querida. E qualquer um que está nele, se ele não tiver um equilíbrio, né, para receber o poder, as coisas, né, as coisas que a beneficência de Deus oferece, né, a bondade, a benignidade. O Senhor, querido, ele é bom, né, ele é bom e ele abençoa, ele galardoa, ele recompensa, ele vai dando, ele honra, querido, essa é a verdade. Ele honra aqueles que honram ele, né? Ele presenteia, ele galardoa e o crente vai crescendo, o crente vai sendo abençoado e ele vai evoluindo, querido, e ele vai prosperando. E aí, quando pensa que não, ele começa, se ele não tiver o equilíbrio, a consagração, a santidade, se ele não tiver, querido, ele não estiver alicerçado na rocha, pela palavra, na visão do céu, né, na visão de Deus, todo templo sabendo que ele é dependente de Deus, que ele é carente, que ele precisa, né, do domínio de Deus, ele precisa do controle, ele precisa, querido, porque se nós não tiver Deus, se nós tiver Deus, Deus não vai controlar nós como um robô, querido. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele tem domínio próprio sobre toda a situação, né, em torno dele. Então, ele tem o domínio próprio, ele tem o controle, ele tem o equilíbrio e o domínio próprio, né, para reger as situações sem se embaraçar, querido. O bom soldado, ele milita, né,
legitimamente, né? Ele não vai militar de forma errada, né? O bom soldado, né? Então, é diligentemente, porque ele faz, ele exerce, ele cumpre o chamado, ele cumpre os mandamentos, as ordenanças, diligentemente ele pratica, ele faz, né? Mas ele faz, querido, também, né? Ele faz ali com a direção de, quando ele faz com a direção de Deus, ele faz legitimamente, ele faz direito, ele faz a coisa certa. Tudo que é errado, ele deita por terra, porque a tentação vem, Satanás está ali pronto para ofertar, para entrar, em toda situação ele chega, para fazer a oferenda, a oferta, né? Para entrar com a vantagem dele, para ver o crente desviar do caminho, né? Para ver o crente se envolver para o lado errado, né? Mas aí, quando nós vemos legitimamente, porque nós vemos que não está na palavra, que aquilo parece ser bom aos nossos olhos, mas no fim ele é caminho de morte, porque está errado, está fora da palavra, não é de Deus. Então nós fazemos o quê? Nos desviamos daquilo. E o crente que se desvia do pecado, que se desvia dessas, todo tipo de falcatrua, dessa falsidade, da mentira, do engano, da traição e de todo tipo de coisa, que tudo isso ele pratica com o próprio Deus. Quando ele se desvia, quando ele sai do caminho, ele começa a fazer as coisas tudo errada, e ali ele tá desviado dos caminhos do Senhor, né? Ele está pecando contra o Senhor, contra o céu. Então, querida, ali ele perde a autoridade, certo? Ele perde a autoridade para repreender demônio, para dar ordem a Lamassu, decanta, Lamanai, e a ordem ser obedecida. Querido, muitas das vezes nós pensamos que a ordem é só para os demônios que estão manifestados, mas tem demônio que ele não manifesta para todo mundo ver que é o demônio, né? Assim, só as pessoas espirituais que entendem quando se levanta uma oposição contra as coisas de Deus, né? Assim, que é uma oposição errada, contrária, querido. Quando se levanta contra as coisas de Deus. Quem é espiritual, ele sabe, ele conhece, querido, porque quando está fora dos parâmetros divinos, não é de Deus, a oposição é do próprio Satanás, quando vem para prejudicar a obra, quando vem para desvirtuar assim, os planos de Deus na vida de uma pessoa que tem compromisso, que é fiel a Deus, de uma obra que está dando certo, de alguém que está fazendo o bem, né? Não por interesse próprio, não pela sua própria carne, mas está fazendo pelo Espírito. Aqui Jesus estava pelo Espírito, ministrando a palavra, né? Levando as boas novas, né? De salvação. Ele estava levando para o povo, ele estava aqui, ele veio cheio do Espírito Santo, né? A pregoar a liberdade aos cativos, oprimidos pelo diabo. Ele estava levando a palavra com autoridade, porque ele era sincero, ele é santo até hoje. Ele é santo e ele deixou isso para um exemplo para nós. Nós temos que nos santificar também, para nós ter autoridade, nós temos que fazer as coisas certas, né? E nós temos que praticar o bem, fazer tudo certo, para nós ter a autoridade de Deus e as pessoas nos obedecer, se submeter a nós, tanto os demônios como as pessoas, porque vê que verdadeiramente Deus está ali usando para dar uma ordem para ele, para ela, né? Então, querido, nós falamos, se eles não obedecer, aí eles vão se atar com Deus, aí é Deus que vai tratar com eles, querido. Aqui este homem, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele falou, né, com alta voz, Jesus Cristo, ali os que eram de Deus, que ele se maravilhava enquanto Jesus pregava, palavra sábia, maravilhosa, gostosa, saía da boca do Senhor e ele se deleitava, querido, porque palavra é isso, palavra é um alimento maravilhoso, gostoso, né, de se receber, de comer, de se alimentar. Então os que eram de Deus estavam recebendo dessa forma a doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Todo mundo conhecia os pecados dos escribas, né? Mas agora aqui, esse daqui é novo, ele vem, é um profeta novo que surgiu, né? Em consagração, falando cheio do Espírito Santo, que o povo de Deus não é bobo, não. Eles conhecem, querido, que é de Deus e que não é. Eles estão maravilhados de Deus, mas sempre tem aqueles, né, querido, que não são. Olha aí, o que foi que aquele lá disse? Ah, que temos nós contigo,
olha aí, que temos nós. Ele falou nós, porque ali não era só um demônio que estava na vida dele. Ele não estava falando por ele e pelo povo que estava ali, não. Ele estava falando por ele e os demônios que estavam junto com ele naquela vida. Querida, ali não era a palavra do homem, ali era a palavra de Satanás. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos, né? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Nós sabemos, ele falou, eu sei quem tu és, Jesus. Ali era o Satanás em pessoa. Eu sei quem tu és o Santo, o Filho de Deus. Tu veio para nos destruir, não é? E Jesus Cristo nem questionou com ele, porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio para isso, se manifestou o Filho do Homem para desfazer todas as obras do diabo. Mas ele não disse essa palavra. Ele só ouviu Satanás falar, ele já estava com o olho fixo nele, porque ele sabia que era o próprio Satanás que estava ali, ele sabe, ele vê. Quando Jesus entrou, eu tenho certeza que a primeira coisa que ele viu foi o diabo sentado ali naquela cadeira, na vida daquele homem, na sinagoga. O diabo foi na frente esperar Jesus lá, sabe, para atacar, para meter a flecha dele. Só que Jesus não se intimida com Satanás, querido. O diabo pode até falar, mas o Senhor, né, repreende ele. E o Senhor fez o quê? Repreendeu dizendo, cala-te, né? Sai dele. Olha aí. Cala-te e sai dele. Só foi isso que Jesus disse. Cala-te. Ele podia ter dito, cala-te, Satanás, e sai dele. Porque sendo eu já falo assim mesmo. Mas aí o Jesus disse assim, cala-te e sai dele. Porque Jesus sabia que ali ninguém estava entendendo nada. Quem entendia ali era só ele e o diabo. O diabo sabia que ele era diabo e Jesus sabia que ele era Jesus. Que ele veio para isso, para libertar os cativos oprimidos pelo diabo. E era isso que ele estava fazendo. Sai dele, sai dessa vida, demônio. Cai por terra, dá o teu grito de derrota e sai, em nome de Jesus. Eu digo assim, né? Nós discípulos dizemos assim, em nome de Jesus. Mas ele era o próprio Jesus. Ele só precisava dizer, sai dele. Pronto, foi o que ele disse. E o que foi que aconteceu, queridos? Então o espírito imundo, agitando-se, ó, ele ficou revoltado, ele ficou bravo, aí ele jogou aquele homem com certeza, ó, agitando-o, e clamou, gritou, querido. Por que a gente diz? Dá o grito de derrota. Ele gritando, né, ó, agitando e clamando com grande voz. Clamando com grande voz é gritando. Com grande voz saiu dele, querido. Saiu dele, gritando com grande voz, sabe? Aquele grito não era de vitória. Aquele grito não era de guerra. Aquele grito era de derrota, querido. Porque Satanás é um derrotado na frente do nosso Deus. Ele não prospera, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Imagine contra o próprio Deus, que é Jesus Cristo, que estava diante ali. Aquele demônio estava diante dele. Então ele caiu por terra, saiu na mesma hora. E aí o que acontece? E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? O que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E ali era um homem, mas os espíritos imundos ali era legião, querido. Ali era demônio demais. Mas até o povo falaram, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Isso é o resultado, queridos, de crente que se santifica e que tem autoridade, né, para onde o demônio se manifestar. Quanto maior o número de pessoas, melhor
é para Deus fazer um milagre através das nossas vidas. Para quê? Para a nossa glória? Para a nossa exaltação? Não, queridos. Para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor e para que todos vejam e saibam que Ele é Deus, que Ele existe e que Ele faz milagre e que Ele é a solução para essa geração, para essa nação corrompida e oprimida pelo diabo. Aqueles que estão, porque nós sabemos que não são todos, né? Tem muitos salvos, tem muitas pessoas de bem, tem muitas pessoas que só falta aceitar Jesus para ser uma bênção, para ir para o céu, né? Porque já é uma bênção, né? Não pratica nenhum pecado, mas se não confessar Jesus, se não aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele não vai entrar no céu, porque precisa isso, porque Jesus é o caminho. Eu tenho que aceitar ir pelo aquele caminho. Se eu quero chegar em algum lugar, querido, eu tenho que procurar o caminho. E quando eu encontro o caminho, eu tenho que aceitar caminhar nele. E se tem uma condição, né? Todo lugar que nós vamos, tem lugar que só entra se pagar, a maioria que nós vamos, mas nós queremos participar daquela bênção. Nós precisamos, muitas das vezes nós queremos, outras vezes nós precisamos, nós necessitamos. E nós pagamos o preço que é cobrado, que é necessário para nós galgar aquela vitória, para nós galgar aquela bênção. Então as coisas do Senhor não é de dinheiro, querido, é de renúncia. Renunciar o orgulho, o eu, a exaltação, né? Como é que eu vou achar que na tua casa eu quem tem que dar regra? Na casa de Jesus, o céu é de Deus. E Deus determinou que lá só entra quem aceitar Jesus. Então, querido, quem confessar com a sua boca, né? E crer, né? Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? E crer, né, no seu coração, né? Para fazer justiça, né? Aí, sim, porque é pela fé. Se crer, né? Se crer, verás a glória de Deus. Todo aquele que crê, né, será salvo. Aí tem outras passagens, se crê e for batizado, porque é necessário ser batizado para nascer de novo. Mas se você não foi batizado ainda, aí não se desespere. Para o batismo tem um processo. As igrejas, primeiro elas preparam, porque o batismo nas águas é a renúncia maior, que é onde você determina se você quer ficar definitivo com Deus ou você está só passando por uma experiência ali, você quer só conhecer primeiro. Enquanto você não tiver a certeza, a convicção de que você quer ficar para sempre nos braços de Jesus, você não se batiza, porque se você se batizar, quando você for dar uma voltinha no mundo para vir de novo, aí já fica mais difícil, porque aí você já vai passar por um processo, uma doutrina, uma disciplina mais forte, e talvez você não aguente e fique por lá pelo mundo mesmo, certo? Então, você primeiro procura conhecer, buscar, se você não tiver a convicção. Eu mesmo tive a convicção, quando eu voltei para Jesus, eu tive a convicção, eu perguntei qual era, né, assim, as condições para o batismo, e foi dito para mim dessa forma, bem esclarecido, que se eu não tivesse a convicção de que eu queria servir a Deus pro resto da minha vida, era melhor eu não batizar, porque aí ficava mais complicada a minha situação. Tem jeito sim, mas você tem que passar por uma disciplina, né? E aí eu disse, não, pois se for só isso, eu quero batizar agora, fui logo que nem aquele eunuco, porque tudo que eu quero na minha vida é passar o resto dos meus dias nos braços do meu Deus. E aí já fui encaminhada para o batismo, porque o que estava dando o estudo, ele falou para o dirigente da igreja, disse não, a irmã Rubinete, ela tem a convicção, mais do que muitos crentes que estão na igreja a vida inteira, não tem a convicção do que quer. E aí, então eu desci para o batismo, para a honra e a glória do meu Senhor. E estou feliz até hoje, querido, e te convido para fazer também a tua confissão, né? E a tua decisão, a decisão e a confissão, e também descer para o batismo, para nascer de novo, para ser uma pessoa, né? Verdadeiramente livre, alamansurianda e canta alamanai, porque se o Filho de Deus, né, vos libertar, né, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus é Jesus, querido. Então, querido, vamos aceitar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês estão conhecendo a verdade,
aquele povo estavam de posse da verdade, Jesus Cristo é a verdade, e os que estavam na bênção ali, eles receberam de bom grado, se maravilharam e ficaram felizes demais com aquela doutrina nova, diferente, agora é com autoridade, aquela palavra com autoridade, ela mexe dentro de nós, ela vai fazendo um efeito, querido, assim que só quem sente é quem sabe, é sem explicação, você quer sentir, você quer provar, você tem toda a liberdade, aceita Jesus, vai na igreja evangélica e ouve a palavra de Deus e deixa Deus fazer a obra no teu coração e aceita, porque você vai viver em novidade de vida. Amém, querida? Assim como eu estou vivendo e todos que servem a Deus também. Mas vamos buscar viver, né, em santidade com Deus, vivendo a palavra, praticando, obedecendo, né, respeitando os estatutos sagrados, divinos, as ordenanças, para que assim você e eu, nós tenhamos autoridade para dar ordem aos demônios quando se manifestar, se opor, assim a minha e a tua fé, porque ou a palavra que eu estou pregando, porque quando nós pregamos é porque nós temos fé, nós temos a convicção, nós sabemos que estamos falando a verdade, nós sabemos que podemos, assim, através daquela palavra, Deus pode mudar o curso da história de uma nação, de uma comunidade, querido, de uma casa, de qualquer pessoa, pode ser de 1 e pode ser de 1 milhão, quando nós estamos cheios da convicção, nós estamos cheios da autoridade, e aí quando se manifesta, sempre pode se manifestar, nem todas as vezes manifesta, mas pode se manifestar, querido. Mas se eu e você estiver cheio de Deus, cheio da convicção, cheio de fé, nós estamos cheios de Deus, cheio do Espírito Santo, nós vamos falar na mesma hora, cala-te e sai dele, em nome de Jesus. Aí nós temos que falar o nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dele, demônio, em nome de Jesus. Porque aí na mesma hora, Deus vai honrar nós. O demônio vai se submeter ao nome de Jesus, vai cair por terra, dar o grito. Muitas das vezes vai gritar, não se espante. Porque o grito não é de guerra, o grito não é de vitória, mas o grito de Satanás, quando você repreende o nome de Jesus com autoridade, querido, o grito dele é de derrota. É o grito dele, ele faz primeiro aqui a arruaça, ele fez na frente de Jesus. Ele faz a arruaça, dá o grito dele de derrota, aí ele cai por terra primeiro e depois ele sai. Nós não podemos esquecer do nome de Jesus, né? Então, queridos, vamos ficar com essa palavra em nome de Jesus para nossos corações, né? Para esse dia de hoje, porque Deus está operando na terra, Deus está fazendo a obra, Jesus Cristo está voltando e Satanás está furioso, querendo derrubar crente, querendo parar crente, querendo embargar a caminhada de crente, crente que não vigia, crente que não tem autoridade, crente que não tem consagração, não tem vida com Deus, não tem intimidade, não tem comunhão, crente que está sem visão, crente que está sem direção, crente que está pelos olhos terreno, tá com o olho, tá com a cobiça no coração, tá com a inveja, tá com o ciúme, tá com a contenda, com a confusão. Querido, Deus não pode operar com autoridade na vida nossa para expulsar demônio desse tipo. E se Jesus voltar, essa pessoa vai ficar, pode ser nós, se nós não se limpar, sair fora, fugir dessas tentações, dessas obras que é do diabo, do homem, da carne, e se consagrar a Deus, fazer somente o que Deus quer que nós faça. Quando Deus disser para, é para parar, não é para ir à frente. Mas quando Deus disser vai, é para seguir em frente, querido. Em nome de Jesus, né? Porque quem dá as ordens é Deus. O mesmo Deus que manda você ir, é o mesmo que quando vê que você está indo errado, ele manda você parar. E quando ele manda você parar, é melhor você obedecer. Não é verdade? Porque muitas das vezes você já fez um estrago muito grande com o seu erro, com as suas falhas, né? E aí o Senhor não quer mais que você continue para ele poder limpar aquela sujeira que foi feita, né? Na sua vida e na vida de muitas pessoas, porque se contaminou por causa do seu pecado. Foi assim com os reis, com os sacerdotes do passado. E não será diferente conosco, queridos. Não será diferente.
O Senhor não muda, Ele é o mesmo, né? Então, é a hora de nós ser humilde, reconhecer o nosso erro, né? E assim, né? A obedecer, a aceitar a repreensão de Deus, a humilhação de Deus, porque quando nós somos humildes para aceitar a repreensão, né, de Deus e a humilhação que nós temos que passar por causa dos nossos falhas, dos nossos erros, quando nós somos humildes para isso, querido, aí o Senhor nos exalta. Foi assim